1 Timóteo, capítulo número 4, versículo de número 1. E nós hoje vamos encerrar a série de mensagens a respeito do discipulado. Foram 3 mensagens aí, falando somente sobre o discipulado de Cristo, nós como discípulos. E hoje é a última mensagem a respeito disso. E eu espero que possa complementar e entrar no coração de cada um que aqui está. Então, 1 Timóteo 4, versículo 1, e a Bíblia diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Só até aí. Nós estamos lendo aqui, primeiramente, um texto escrito pelo apóstolo Paulo, onde ele vai passar para Timóteo, um discípulo dele, um discípulo do Senhor, qual Paulo mostra que tem muito carinho e que ajuda ele a crescer na fé. Ele vai mostrar para Timóteo como deve se estabelecer o discipulado, como ele deve ensinar, como a igreja deve receber. E dentro disso, ele vai falar para ele: presta atenção, porque nos últimos dias alguns se apostatarão da fé, e dando ouvidos a espíritos enganadores, que é a doutrina de demônios. E a mensagem que eu quero passar para vocês hoje é discipulado ou doutrina, que nós temos aprendido. É sobre o discipulado de Cristo ou é sobre doutrinas humanas? Então, nós hoje vamos entender que a apostasia, ela não é sobre uma pessoa desviada, não é sobre uma pessoa que está na igreja, que abandonou ali a Cristo. A apostasia é sobre as pessoas dentro da igreja que pararam de crer, que deixaram de acreditar na fé verdadeira, no evangelho verdadeiro. Então a apostasia é causada por uma distorção da verdade, uma distorção do evangelho. Nós podemos ver ele continuar a palavra ali dizendo: porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então a apostasia ela tem um remédio, que é a oração e a santificação. Sendo isso então um remédio para a apostasia, então quando nós deixamos de fazer essas duas coisas, de orar e de nos santificar, então a apostasia ela toma conta. Não é quando nós deixamos de ir para a igreja, ou quando nós deixamos de ter um trabalho em cima do altar, ou um trabalho na própria igreja. É quando nós deixamos de orar e nos santificar. Por isso eu gostaria de deixar claro aqui para vocês hoje, de conversar com vocês hoje sobre doutrinas que o mundo tem colocado sobre nós. E por isso, hoje nós vamos falar sobre algumas delas, e eu vou dar nome a elas, que não necessariamente é o nome que nós vemos, mas eu vou explicar cada uma delas. A primeira é a teoria, a teologia da prosperidade. Nós temos hoje na igreja uma teologia, um evangelho, que vai pregar e vai falar muito sobre riqueza, sobre dinheiro, e é uma parte importante da Bíblia. As riquezas elas fazem parte da Bíblia, dinheiro de formas diferentes, como tesouros ou como prosperidade. Ela é dita na Bíblia muitas e muitas vezes. É a palavra mais citada na Bíblia, tem a ver com o dinheiro. Por quê? Porque o Senhor é um Senhor galardoador, é um Deus que gosta de abençoar os seus filhos. Só que algumas igrejas, alguns ensinamentos, eles focaram somente nesse Deus que abençoa e esqueceram o resto do evangelho. Deixaram de pregar as outras partes. E eles pegam isso. Por quê? Primeiro porque eles dizem que enriquecimento é sinal de que Deus agrada da sua vida. E não é. Enriquecer-se não quer dizer que Deus está aprovando todo o comportamento que você tem. A riqueza, ela é uma promessa. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que se nós tivermos certas atitudes, nós vamos enriquecer. A matemática da Bíblia é: quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você ajuda, mais você tem.
Você pode observar que as pessoas ricas, em sua maioria, tirando aquelas que são gananciosas, elas são filantropas. Elas dão muito dinheiro para a caridade, elas ajudam muitas pessoas e elas sempre têm mais, porque essa que é uma promessa bíblica. Quando você dá, você recebe. Então é sobre uma promessa, não é uma certeza de que Deus está cuidando da sua vida. Só quer dizer que se você fizer isso, se você plantar, seguir este conceito, você vai enriquecer. E a teologia da prosperidade, ela tem mudado e distorcido o evangelho para que a gente venha acreditar que se você está sendo abençoado financeiramente, o Senhor está olhando para você, te aplaudindo e aprovando a sua conduta. E nós sabemos que não é assim. Nós vemos lá em Mateus 6:24, onde vai estar escrito que Mamon, e o Senhor, eles são deuses diferentes e não podem habitar no mesmo coração. Então ele vai dizer, se você serve a Deus, é a Deus. Se você serve a Mamon, é a Mamon, porque não pode servir a dois senhores. Sendo assim, nós vamos então abrir em Malaquias 3:8, porque a gente já está craque, a gente abre hoje. Malaquias 3:8. Malaquias 3:8, o último livro aí do Antigo Testamento, antes de Mateus. Malaquias 3:8. Malaquias 3:8 até o versículo 10. Diz assim minha Bíblia: roubar o homem a Deus? Todavia vós roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, tal até que não haja lugar suficiente para a recolheres. O que nós entendemos com esse texto? Primeiro, nós entendemos que o Senhor estabeleceu um mandamento para que Mamon não seja dono do nosso coração. Ele estabeleceu um mandamento para que o dinheiro não seja a razão principal para a qual nós vivemos. E outra coisa que nós aprendemos: dízimos e ofertas são para mantimento da casa de Deus, é mantimento para a obra de Deus. E o mais interessante e o melhor de tudo é que o Senhor ele vai falar que você pode fazer prova dele. E ele diz: se você trazer dízimos e ofertas, os céus vão se abrir sobre você e você vai ter tantas bênçãos que você não vai ter como guardá-las. É a palavra que diz, não sou eu. Então, nós entendemos a partir disso que Deus, ele não é que ele não queira que você tenha dinheiro, ele quer sim. Só que ele quer muito mais de você, ele quer muito mais do que só te abençoar financeiramente. E a teologia da prosperidade, ela tem distorcido isso. Ela tem feito disso algo como se fosse o evangelho em sua totalidade. E nós sabemos que não é. Nós lemos lá em Provérbios 11:4, de nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. Ou seja, a sabedoria, a retidão, o conhecimento e o entendimento, ele vai te livrar da morte. Já o dinheiro não. Por quê? Porque às vezes a gente passa tanto tempo juntando, e no final da nossa vida a gente morre doente, mas se a gente tiver sabedoria durante a nossa vida, então a gente vai cuidar da saúde, a gente vai tirar um tempo para descansar, um tempo para cuidar do corpo. Então por isso que a palavra está dizendo que de nada vale a riqueza, mas a retidão, a sabedoria e o conhecimento, eles vão te livrar da morte. Então o Senhor é claro quanto a isso. E nós entendemos que essa teologia da prosperidade é uma doutrina de falsos mestres, porque eles querem enfiar todo o evangelho dentro daquilo e te imitar e te deixarem preso, achando que com o Senhor é só sobre prosperidade, ganhar dinheiro. Não é bem isso. A próxima teologia que eu gostaria de falar com vocês é a teologia do amor. A teologia do amor é onde ela vai dizer que o Senhor, ele é um Senhor somente do amor. Ele é um Deus que não é um Deus justo, ele é um Deus amável. Então as pessoas viram e dizem
impedia o Senhor fazer isso. Ele é Deus, Ele é o amor. O Senhor, Ele só quer o meu bem, Ele nunca faria isso comigo. E nós temos que entender e desmistificar isso na nossa mente. Por quê? Porque o Senhor, Ele é amor, sim. O Senhor, Ele é a essência do que é o amor. E nós temos que entender que, sendo amor, Ele quer que nós sejamos salvos, que nós vivamos bem. E eu lembro que tive uma experiência uma vez com Deus que, ao subir, né, em cima do altar, uma vez o Senhor me deu uma palavra e eu não quis passar essa palavra. E eu falei com o Senhor, né? Eu falei, Senhor, mas é muito duro. Eu sou uma pessoa muito nova, eu não quero nem bater no povo. O que o povo vai pensar? Senhor, eu amo tanto a sua igreja. Senhor, ele falou claramente, não, você não ama. Porque se você amasse, você passaria as minhas palavras de correção. E naquele dia eu entendi que o amor, ele tem muito mais a ver com você querer o bem da pessoa do que você querer que a pessoa só tenha o bem. Não é só ter o bem, é querer que a pessoa vá bem. Então, às vezes, para a pessoa ela ir bem, ter uma vida boa, ela às vezes precisa aprender, algumas vezes precisa ser corrigida, outras vezes. E isso me impactou muito, porque a partir desse dia eu entendi que eu não ia poder mais pregar o que eu queria e muito menos usar a desculpa de que eu amava a igreja e não queria corrigir por causa disso. Então, às vezes, quando a gente está aqui em cima, passando uma mensagem, pregando uma mensagem, é muito difícil para a gente, às vezes, colocar isso para vocês de uma forma clara. Por quê? Porque quando a gente se ama, e todo ser humano tem dentro de si um pontinho de egoísmo que foi dada para a gente lá no Éden. Então, eu amo vocês, mas eu também me amo. E às vezes esse amor por mim, ele fala mais alto. E às vezes eu quero não passar porque eu quero que vocês gostem de mim. Então, quando a gente está falando sobre isso, nós estamos falando sobre uma distorção do amor. E o Senhor, Ele nunca vai distorcer o amor. Ele nunca vai deixar de te corrigir. Ele nunca vai deixar de chamar a sua atenção porque Ele te ama. É pelo contrário, porque Ele te ama que Ele vai te corrigir. Então, a teologia do amor, ela tem essa vertente de que o Senhor, Ele nunca te colocaria no lugar certo de novo. Ele nunca permitiria que algo ali te consertasse. Por quê? Porque Ele te ama demais. Só que a gente vê várias partes na Bíblia onde isso aí é totalmente refutado. Nós vemos lá em Salmo 7:11 que diz assim: Deus é justo, Deus é juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada. Então, gente, eu entendi claramente, isso daqui é uma correção. O Senhor afia a sua espada, é para quê? Para fazer carinho? Não, é para corrigir. Então, essa teologia do amor, ela tem tentado colocar o ser humano mal acostumado. Ela tem tentado deixar o ser humano à vontade para pecar. Por quê? Porque o Senhor me ama tanto que Ele nunca vai me corrigir. Mas isso não é uma verdade. Eu queria que vocês abrissem comigo em Salmos 9. Salmos 9:8. Diz assim: Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Está vendo que no mesmo capítulo, onde ele diz que ele será um justo juiz, onde ele diz que ele julgará o mundo com justiça, ele também vai dizer que ele será refúgio para os oprimidos, para aqueles que estão sofrendo. Então, nós temos que entender que o Senhor, Ele não cabe na nossa concepção humana. Ele não está dentro do nosso entendimento. Então, Ele pode sim ser um Deus que, quando corrige, Ele acolhe, Ele nos abraça. Isso não torna Ele mal. Isso não faz com que toda a maldade do mundo, tudo que é mal no mundo, você ache que não venha, só venha, na verdade, de Satanás. Não. Às vezes, algumas coisas erradas e que a gente entende como mal no mundo, nossa culpa, porque nós estamos escolhendo, e outras coisas é simplesmente cuidado do Senhor.
Oi, 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 fico feliz que você ficou até aqui. O devocional de hoje foi extraído de uma mensagem, de uma pregação a respeito de discipulado, a última pregação, né, que nós fizemos dessa série, que foi maravilhosa, que foi de grande crescimento para todos nós. E eu já queria te convidar para você estar indo aos cultos que vão acontecer todos os domingos e quintas-feiras, a partir das 17 horas até as 21. Você é nosso convidado para estar conosco na Avenida Israel Pinheiro, número 591, no bairro Brasília, Sarzedo. Nós vemos até lá e até o próximo devocional. Tchau!